a sua voz na praça. Jesus agiu com muita simplicidade, né? E quando ele fazia o milagre, ele não conta para ninguém. Né? Aí o verso 3 diz: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Aqui a cana se referia aquelas canas compridas, tipo taboa, né? Que eram ocas. Eu disse que as crianças daquela terra quebravam para fazer apito. Então quando alguém passava por meio daquelas canas, quebrava tudo. Né? Mas diz que Jesus não quebra a cana trilhada. O que significa isso? Deus não abandona um filho ferido. Um filho que está quebrado, que está cedendo de relações, mas se ele busca Deus, ele não é quebrado. E Jesus também não apaga, o que ele diz aqui? Não apaga o pavio que fumega. A irmã tem luz elétrica lá ou é lamparina? É luz elétrica? Mas quem já viu lamparina aqui? Né? Todo mundo já viu, né? Quando vai acabando lá o combustível, o que começa a ficar? Aquela fumaça fedida, né? Bom, a fumaça fedida o tempo todo, né? Mas quando vai acabando, fica pior ainda, né? E aqui fala que Deus não deixa o pavio, né, já sem gás e combustível, apagar. Desde que o pavio queira continuar aceso. Se não quiser, Deus também não deixa. Muito bem, irmãos. Daniel sonhou no segundo ano, ele revelou então aquele sonho lá para Nabucodonosor. 62 anos depois, né, 62 anos depois, ele teve novamente uma visão, agora o próprio Daniel, que equivale à estátua de Daniel 2, ok? 62 anos depois. Como o que ele falou é quase que a mesma coisa, quase, porque nesse sonho de agora, nessa visão de agora, que o próprio Daniel teve, Deus dá mais detalhes do futuro. Então ali, pensa bem, Nabucodonosor acaba de se tornar rei. Seu pai morre agora, é entronizado rei de Babilônia. Se torna o dono de todo mundo. Era o dono de todo mundo. Não é? E ele tem aquele sonho, pensando no futuro, é o segundo ano de reinado dele. Ele está preocupado com o futuro. Então Deus deu aquele sonho a ele, né? Para mostrar que ele não seria eterno. Que o seu reino, aquele que agora era dono, aquele que ele chefiava as batalhas, aquele procurava crescer, né, expandir cada vez mais, chegaram no seu ápice, né? Mas ele não seria o dono de tudo para sempre. Viria outro reino, terceiro reino, quarto reino e assim por diante. E agora, os irmãos percebam também que o livro de Daniel ele tem uma sequência engraçada. Por exemplo, ele fala do fim de Babilônia no capítulo 5, né? Mas no capítulo 7, ele está falando de 3 anos antes de acabar. Né? No ano terceiro de Belsazar, que era neto, né? Os historiadores têm algumas dificuldades com isso aí. Quando Nabucodonosor faleceu, Nabonido, que era casado com sua filha, tornou-se o rei. E Belsazar, ou Beltesazar, algumas versões dizem assim, era o filho de Nabonido. Portanto, se a mãe dele era filha de Nabucodonosor, ele era neto. Né? O historiador Heródoto, que viveu lá nos anos 500 a.C., considerado o pai da história, diz que depois de Nabucodonosor, a sequência do reinado naquela terra foi Ciro, que já não era Babilônia, era Persa, não é? Mas não tem problema não, não está errado aqui não. Sabe por quê? Porque tem uma passagem que a gente vai ler, né? Quando Belsazar, o neto, fez uma festa de arroba, né? Mandou trazer os vasos da casa de Deus, aqueles vasos que só os levitas podiam tocar, né? Uzá tocou na arca e morreu. Ele podia a arca, mas ele não podia mexer na arca. Só o levita podia rezar na arca, né? Podia ver a arca, podia cobrir a arca, ok? E então, quando ele está fazendo aquela festa, seu pai estava distante, numa terra tipo São Tomé das Letras, né?
o lugar de adoração a vários deuses, eles estavam lá. Então o Belsazar estava mandando. Então aparece aquela mão na parede, né? Eu quero, fazendo. E aí então ele chamou alguém para decifrar aquilo. E Daniel decifra, e ele coloca Daniel como o terceiro do reino. Terceiro, ou seja, o pai dele, ele e Daniel, né? E naquela vez à noite ele é morto, porque Ciro entra e acaba o domínio de Babilônia, ok? Então, 62 anos depois, né? Mas antes eu vou falar algumas coisas aqui. Se você fosse israelense, ou se você estivesse lendo a Bíblia desde o começo, você torcesse pelo povo de Deus, o povo judeu, você gostaria de Nabucodonosor? Não. Não, por quê? Porque ele veio, né? Cercou a cidade, e mesmo que ele se entregasse, o que foi que não aconteceu, porque o profeta Jeremias, que era nessa época, dizia, olha, vamos nos entregar, ele dizia para o rei, vamos nos entregar, não fica aí, usar uma expressão que eu ouvi aqui quando era criança, não fica carteando marra aí não, né? Não sei se usa isso aqui ainda, não fica carteando marra aí não, porque é melhor se entregar, senão não morre, né? Mas a história diz que não, então muita gente morreu, né? Bastante gente morreu. Mas olha o que Deus diz de Nabucodonosor. Jeremias 49. Jeremias 49, versículo 36. Desculpe, essa é uma próxima passagem. Jeremias mesmo, 27, verso 6. Isaías. Jeremias 27, verso 6. Capítulo 26. Acharam? Quer que eu ponha para você? Eu acho. Bom, acho que falta um para achar, então vamos esperar. O que diz aí? Agora eu entreguei todas essas terras na mão de quem? Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Deus chama o quê? Chama de meu servo. Ele falou, eu estou entregando. Né? Porque Deus não livrou o povo muitas vezes. Estavam cercados, Deus cegou todo mundo. Mas agora diz, eu estou entregando. Né? E tem uma passagem que ele deu ainda uma cidade, cujo nome eu esqueci agora, né? Para Babilônia, porque Babilônia fez um favor para Deus. E por que Deus destruiu Babilônia? Por que Deus permitiu que Babilônia aprisionasse o seu povo? Porque o seu povo estava se esquecendo dele. Estava achando que agora, né? eu sou o cara, né? Eu aconteço, eu faço. Né? Eu vivo pelas minhas próprias forças. E Deus então permitiu isso aí. Jeremias, eu não tenho, gente, fiz uma bagunça que você não imagina, mas eu não tenho, né? 30 está aqui. Jeremias 25, 12. Voltando um pouquinho, Jeremias 25, 12. Jeremias 25, 12. Todo mundo achou? Sim. Amém? Amém, misericórdia. Pensei que era isso só lá em São Paulo, mas eu nunca uso. Diz aqui, olha, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei dele os desertos perpétuos. Sempre se ouve dizer que Deus não se preocupa com a gente. Deus fez o mundo, deu corda e azapeu, né? Se vira, né? Mas aqui mostra Deus falando duas coisas. Primeiro ele diz assim, quando der 70 anos, eu vou visitar a Babilônia. Eu vou vingar do que ela fez, né? Do mesmo rei, do mesmo país que ele disse, meu servo. Nabucodonosor estava servindo a um propósito de Deus, né? Não precisa meninada aqui, né?
Vocês são os pais deles. Tem um aqui também. E você, quando eles não levam tapa? Sim. Hein? Sim. Sim. Olha, se forem filhos sérios, vocês vão presos, né, gente? Hoje em dia não pode, né? Mas a gente dá, não dá? Dá. E dá por quê? Corrigir. Para corrigir, né? E corrige quem? Ama. Quem ama. Evitando males futuros. Então Deus, para corrigir o seu povo, Deus os corrigiu através de Babilônia, né? Então vamos agora para Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande. O que é que simbolizam ventos? Não vou ler as passagens aqui porque demora muito, mas vento significa a ação de Deus sobre a política e sobre a dinâmica das nações. Não é? Os ventos significam isso. Então, naquela confusão de nações ali, disputando território e outras coisas, Daniel viu que surgiu então, aquela hora, verso 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Eu pulei um pouquinho o verso 2, né? Que diz, olha, 4 ventos do céu, né? Eles se batiam no mar grande. E mar significa o quê? Povos, né? Muitos povos. Quando fala em mar, é muita gente. E quando a Bíblia se refere à terra, são terras geralmente desertas com pouca gente. Ok? Não vou ler as passagens não, quem não sabe, quem quiser, a gente passa, né? E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Então ele viu um leão com asas de águia, certo? O rei dos animais, a rainha das aves, né? Os pássaros, ok? E aquelas asas foram arrancadas, mas depois colocou novamente em pé como se fosse um homem. Quem se lembra o que significa isso? Quem se lembra o significado disso? Bom, então vamos deixar que ele fale daqui a pouco. Depois disso, no verso 5, continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sodejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, ou 10 chifres. Ok? Há uns, deixa eu ver aqui, uns 38 anos atrás, né? Num pôr do sol de sábado para domingo, né? Mas ainda no sábado, na maneira como a gente vê as coisas, o Toninho chegou lá em casa, né? Eu morava lá no 2 Pontos, chão de cimento queimado, né? O Toninho chegou lá assim com uma alegria danada, né? Ele começou a conversar comigo, fez uns riscos assim no chão. Eu não lembro nada que ele falou antes. Eu lembro que ele falou de repente, ele falou: olha, de 1844 para cá é tempo do fim. Você lembra disso? Não lembra, né? Eu lembro. Mas sabe o que eu pensei naquela hora que você perguntou? Por que eu tenho com isso que é tempo do fim? Você não sabia dessa, né? Mas eu pensei assim.
Então, mesmo, irmãos, que a gente estudando profecia, começa a decorar datas e nomes, né? Não adianta nada para a gente, né? Então é importante que a gente aprenda, porque pelo menos serve para mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E ela não falha pela história, ok? Bom, coloca aí uma imagem, vamos ver qual delas que se encaixa melhor aqui, que dá para poder trazer melhor, né? Vamos ver se esse negócio funciona, que nem sempre funciona. Olha lá, ó. Você tem outra aí? Vamos ver que você está esquisito. Não. Essa aí pode ser, ó, né? Ele sonhou 62 anos antes com essa estátua, e esse sonho de agora, ele já velho, tem equivalência, né, com a estátua. Então o leão alado, né, equivale à cabeça dourada, o urso equivale ao peito, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, essa parte aqui, e o animal terrível equivale às pernas de ferro, né? E os 10 chifres que ele tem equivale aqui aos 10 dedos da estátua. O livro de Daniel, então ele fala no primeiro capítulo, a chegada de Daniel no reino, a recusa de comer alimentos dados ao povo, o mesmo alimento do rei. Ele pede água e legumes. O verso 2 fala desse sonho, né, da estátua. O capítulo 3 fala da fornalha ardente. O capítulo 4, quem sabe? Pode ler, gente. Como eu não vou dar prêmio, pode ler, né? Hein? O sonho de Nabucodonosor, onde ele acaba ficando 7 anos no mato, unhas compridas, cabelos compridos, e ele chegaram a nascer asas. Não é isso? Está ali, pena. Ele ficou como um bicho 7 anos ali na jogada. Mas Deus depois o ergueu novamente e ele tomou conta do reino até morrer. Então, os estudiosos creem que o que se diz ali das asas que foram arrancadas, depois recolocadas novamente, como se fosse o homem em 2 pernas, né, se refere a esse fato de Nabucodonosor. Eu estou fazendo um trabalho lá para uma associação, vai fazer uma aventuria. Eu estou fazendo o portão de Shitar, né? É um portão todo em ladrilhos azuis, tons azuis, tudo muito bonito, né? E ele é todo cheio de leões alados, né? O símbolo de Babilônia, ok? Depois então vem o quê? Urso. O que significa o urso? Se a cabeça dourada era Babilônia, o peito era Medo-Persa, e agora o leão é Babilônia, o que seria o urso? Hein? A graça. Vamos pensar, gente. A graça. Não. A Grécia é isso aqui. O Medo-Persa. Medo-Persa. Deixa eu ver se eu acho de novo o que eu quero dizer para vocês. Ó. Daniel 7, né? Primeiro, no meu olhando aqui, os negócios, ó, um grande urso, verso 5, Daniel 7, 5, o qual se levantou de um lado. Algumas versões dizem, né, que um lado dele era maior do que o outro. Então, quando Belsazar foi derrotado, o reino de Babilônia terminou e passou a ser agora pertencer aos Medo-Persas, quem começou como rei foi Dario. Mas Dario era meio apagado. Alguns dizem que ele era tio de Ciro, né? Mas quem mandou nele foi Ciro. E em todo o tempo que os Medo-Persas dominaram, muito mais foram os reis persas do que os reis médios. Então um lado era mais forte do que o outro, né? E foi dito que para ele devorar muita carne. Daniel está vendo coisas que iam acontecer no futuro. Aqui ele ainda está quase chegando aqui no tempo do urso. Ele não sabia quem que vinha, né? Daniel nunca soube quem que vinha depois. Ele sabia que o reino ia tomar Babilônia. E ele sabia que a coisa estava perto, porque os 70 anos que Jeremias falou estavam acabando. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Então Deus revelou, né? E os 3 ossos aí, na boca dele, o que significava? Eu trouxe aqui, porque hoje eu não consegui decorar, né? Também não estou conseguindo nem achar, né? Então foi a velocidade e a furiosidade dele em conquistar a Lídia em 547, a Babilônia em 539, esse fato, e o Egito em 526. Os 3
as 6 costelas na boca dele, significam esses 3 reinos que ele derrotou. Né? E eram violentos, né? Diz que os medos eram bons arqueiros, homens fortes, né? Braços fortes, e os persas eram cavaleiros, guerreavam de toda forma. E como é então que eles derrotaram a Babilônia? A Babilônia tinha muros inexpugnáveis, difíceis, muito difíceis de serem. Porque sabe que para conquistar uma cidade, o pessoal fazia outro muro, né? Roma mesmo fez isso com Jerusalém. Subiram aqui terra, vai juntando terra, faz outro muro, coisa daqui e jogar coisa para lá, né? Mas Babilônia era impossível. Só que Ciro veio com o exército, pegou o rio que passava embaixo da cidade, né? Desviou o rio, e nesse dia da festa de Belsazar, então, enquanto havia aquela grande festa, né? Aquela grande bebedeira, dizem de orgia e tal, aparece a mão de Deus dizendo, né? Pesado fosse na balança e achado em falta. Não só era para Belsazar, como significava também para a própria Babilônia. E nesse momento Ciro finalmente, né, desvia a água e por aquele buraco do rio ele entra, né, com água até ali o joelho. Né? E agora só fica a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia durou mais do que a Babilônia, quase o dobro do tempo. Mas também perdeu para a Grécia, simbolizado aqui pelas 4 asas e pelas 4 cabeças de um leopardo. Leopardo é veloz, né? Agora imagina um leopardo com 4 asas, a velocidade, né? Então em 13 anos, Alexandre o Grande, que tinha 20 anos quando começou, derrotou todos os Medo-Persas e todo mundo. Em 3 batalhas contra os Medo-Persas, ele vence. Agora ele ficou sendo o dono de todo mundo agora pertencia à Grécia e a Alexandre o Grande. Só que com 32 anos ele morreu. Dizem, né, alguns historiadores, foi depois de uma grande bebedeira também, ele não aguentou e morreu. Né? Eu já procurei outras fontes e não achei, só achei essa característica aí. E agora então o seu reino é dividido entre seus 4 generais, certo? Isaac Newton, o físico, o cientista que descobriu a lei da gravidade e outra, a lei da ação e reação, ele estudava a Bíblia e ele dizia exatamente isso em 1700. Heródoto dizia a mesma coisa em 500, né? Ali na época aconteceu isso, certo? Viveu naquela época. Então veja bem, pessoal, dividido em 4 imperadores. Vocês percebem a dinâmica dos reinos? Um reino só, né? Cabeça de ouro e leão. Depois há um reino dividido já em medos e persas, né? Um animal mais fraco. Depois um aqui, olha, dividido em 4 donos, né? E aqui agora então vem o animal terrível e o animal espantoso, né? Percebam que Daniel, olhando na sua visão, ele conseguiu achar características de animais, né? Da zoologia, leão, né? Era um leão diferente, um leão com asas, né? Depois ele viu um urso mancando lá, do lado mais alto que o outro, e comendo ali costelas, né? E agora ele vê um leopardo, 4 asas e 4 cabeças. Ele não consegue enxergar o leopardo ali. Mas esse aqui ele encontra uma referência na zoologia. E eu estava procurando na internet hoje algumas imagens, tem as imagens as mais engraçadas possíveis, né? Tem hora que um parece. Aqui parece o quê? Dinossauro. Dinossauro, dragão, né? Tem poucos, eu não peguei toda não. Então vai aqui e acabar, olha, isso aqui não parece, nem isso aqui parece. Uma anta, né? Lá no Rio Tietê tem umas antas lá no outro lado. Né? Olha. Mas o importante é que era um animal terrível, um animal espantoso, ok? E dele saiu 7 chifres. 10 chifres, né? E equivale ao quê? Aos pés da estátua. Né? Vamos colocar aquele mapa, por favor? Olha, dá para aumentar isso? Não é que dá. Aí, ó. Então nós sabemos, olha, né? Vocês sabem o que é essa bota aqui? A Itália. A Itália é uma bota dando fruto a Sicília, né? O que nós temos para baixo aqui, ó? Isso aqui é um mapa só dos 10 reinos lá. O que nós teríamos para baixo aqui? Alguém sabe? O norte da África, né? Ok? O norte da África.
Esse era o mundo conhecido. Então, a partir do ano 300 e pouco, o pessoal lá, os germanos, começaram a atacar Roma, né? E de tantas divisões foram se subdividindo, né? Então tem ostrogodos, tem visigodos, tem godos, né? E nós estamos aqui o que seria hoje, olha. Os ângulos, a Inglaterra. Vocês sabem que lugar que é esse aqui? O se deu nesse lugar aqui em 1944, por aí. Hein? Aqui é a Normandia, né? É a Normandia. E foi por aqui que os aliados entraram para chegar até a Alemanha. Depois que eles entraram ali, ainda durou 11 meses a guerra, e a guerra foi muito terrível, né? Aqui os suevos tornaram-se Portugal, vândalos estavam no sul da Espanha, Eros no sul da Itália, Lombardos no norte da Itália, ostrogodos, burgundos, Suíça, né? Mas aqui vai falar mais rápido, eu vou falar mais isso amanhã. Quais dos 3 reinos aqui deixaram de existir? Quem se lembra? Os ostrogodos, né? Então fala que tinha 7 pontas, ok? 7 chifres, né? De repente Daniel estava olhando e 3 delas caíram por terra para que essa ponta, uma ponta pequena pudesse subir. Quais eram esses 3 reinos aí? Você se lembra? Lembra não, menino? Você tem cara que se lembra. Olha, Eros, né? Onde estão os vândalos e os ostrogodos. Todo esse povo aqui, olha, uma nação se surgiu a partir deles. Mas esse aqui, não existe nenhuma nação deles até hoje, nenhum remanescente deles até hoje. Porque eles foram destruídos. Ok? Foram destruídos. A França foi o primeiro estado bárbaro a aceitar o catolicismo. Até então não era catolicismo, era só a igreja católica apostólica, né? Não era romana. Ok? Mas foi o primeiro dos 10 reinos aqui a colocar os seus exércitos na mão do Papa, na mão da igreja, para combater aqueles que não aceitavam a fé, entre aspas, cristãs, né? O rei deles que parece que era Clovis, né? Clovis, ok? Então o que aconteceu com esses 3 reinos aqui? Né? Vamos ler aqui na Bíblia, para a gente ficar, né? Verso 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subia outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta haviam olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandemente. Então hoje eu vou falar aqui só sobre como é que esses 3 reinos aqui sumiram no mapa, né? Ok? Muito bem, gente, olha. No ano 311, por aí, Constantino, imperador romano, tornou-se o quê? Imperador o que mais? Rei, ó. E depois de um certo tempo, o que ele se tornou? cristão. Entre aspas. Sim. Entre aspas. Porque ele percebeu que lutar contra o cristão não ajudava muito. Então, para fazer tanta briga, gastar tanto dinheiro, ele se tornou cristão, né? Quando ele se tornou cristão, o que aconteceu com os seus súditos, o pessoal perto dele? Todos estão. Porque ninguém quer contrariar o rei. Okay? No ano 313, então, ele faz aquele decreto do sábado para o domingo. E o que ele faz em seguida? Aqui nós não temos um mapa. Ele vai lá para Constantinopla, que está mais ou menos aqui. Havia uma cidade chamada Bizâncio. Então surgiu o Império Bizantino, né? Ele foi lá e começou a dirigir o Império de lá, né? A cidade passou a se chamar Constantinopla, em homenagem a ele. E depois se chama Istambul, né? Hoje é Istambul. E o reino aqui começou a deteriorar, né? O Império Romano aqui, a sede de Roma, começou a ficar bem largado, porque ele estava mais interessado onde ele estava sediado do que aqui. Então começaram aqui, olha, o pessoal a ganhar as batalhas. Aí um camarada chamado
Odorico, né? Odorico, que era chefe dos Érulos, ele não chegou a lutar por Roma, mas aí ele fez lá, Roma não cumpriu os tratados, não deu as terras que eles queriam, ele começou então a lutar contra Roma. E ele derrota o Império Romano. Então, no ano 476 da nossa época, o Império Romano deixa de ser mandado pela parte de ferro da estátua e começa a ser mandado pela parte do barro. O Império caiu aqui porque o imperador estava lá em Bizâncio, lá em Constantinopla. E aqui ficou meio jogado. Então ele vence, né? Não era nem o imperador que tinha aqui, era um filho de um ilustre de Roma que colocou o filho como imperador. E Teodorico ficou assim tão com dó desse jovem que nem o matou, como era prática. Você ganha a terra, você mata o rei. E toda a família, para que ninguém queira tomar o rei de volta, né? Ele mandou o rapaz lá para algum canto e pagava uma pensão, que dizia que o jovem era jovem formoso, sabe, né? Mas aqui cai o Império Romano. O imperador aqui fez o quê? Pediu para um camarada chamado Odorico, um é Teodorico, outro é Odorico, né? Que era aqui dos ostrogodos. Falou, olha, vai lá para Roma e combate lá o chefe dos Érulos. Aí você fica lá, né? Manda um pouco, o povo manda, né? E eles vieram então começar a guerrear aqui pelo sul da Itália. Um tempo um ganhava, um tempo o outro ganhava. Aí quando chegaram a um acordo, que não adiantava ficar brigando, vamos fazer uma sociedade, nós temos que fazer uma aliança. E o rei dos ostrogodos, Odorico, mata com as mãos, no banquete, o Teodorico. Usou nem uma espada, matou com as mãos. Né? Então, os Érulos já haviam saído. Por quê? Por que mandou combatê-los aqui? Não era só porque eles tinham dominado o Império Romano, mas eles não aceitavam a doutrina da Igreja Romana da Trindade. Né? Eles não aceitavam a Trindade. Então, quando o povo vai combater o Adventista, dizendo que a Trindade não existe, alguns usam esse argumento. A igreja, que ainda não era católica, mas estava se tornando a igreja católica, matou 3 povos por causa de não acreditarem na Trindade. É um argumento forte, né? É um argumento forte, ok? Bom, agora os lombardos estão lá, certo? E os vândalos estão aqui no sul da Espanha. Eles começaram a migrar aqui para o norte da África. E aqui no norte da África é onde estava Agostinho, um dos primeiros teólogos da Igreja Católica. Né? É que então eles foram também derrotados por um exército que veio lá do Oriente. E finalmente, os ostrogodos que haviam ganho aqui também foram derrotados. Né? Agora não havia mais rei, nem rei romano e nem rei bárbaro. O dono do reino estava lá em Bizâncio, longe. Né? O reino aqui decaiu, passou para uma mão, passou para outra, passou para a mão do guarda e finalmente ficou sobrando. Aí quem que começou a tomar conta disso? Hein? Quem que aproveitou? Tinha um trono vazio. Era um trono vazio, não tinha imperador, não tinha bárbaro, ficou jogado. Então o bispo de Roma falou, já que tem um trono vago, certo? Vou sentar ali. Aí veio o senador, bispo, né? Em vez de centurião, padre. Ok? Mudou-se a estrutura de Roma pagã para Roma religiosa, Roma papal. Ok? Toda aquela necessidade de haver chefes, menores, já estava pronto, porque a igreja tinha isso. Né? E agora então, o Papa começa a mandar. Ele tinha um poder religioso. O que ele tem agora? Poder político. Poder político. Agora, se ele dissesse assim, você aí, ó, é católico? Não. Não, eu não creio, não. Eu sou judeu. Mas então é o seguinte, agora eu posso matar. Eu posso botar um decreto e te matar. Antigamente eu não podia. Então tornou-se a ponta pequena. Ok? Foi esse mais ou menos aí o processo que ele se tornou. E isso foi em 476, né? No ano 538, o imperador de lá
Justiniano, que havia feito uma carta e falou, já que você está aí mesmo agora, mandando e desmandando, né, você vai se tornar o chefe de todas as igrejas do mundo. Então a igreja, né, católica significa universal, apostólica, porque diz ter vindo dos apóstolos, né, e romana, porque a sede ficou em Roma. Ok? E daí dela começou a mandar. Mandar da forma que Ela queria. ela queria. Né? Agora ela podia perseguir, tinha poder para isso aí. A gente fala mais, mas ela perdeu isso aí em 1798. Ok? Ela nunca admitiu que perdeu esse poder. Porque quando o homem lá, o general Berthier, né, levou preso o Papa e ele morreu no exílio, acabou o poder político, mas não acabou o poder religioso. Certo? A igreja aqui foi feita em que ano? 1912 é a pintura, né? Foi feita em 1920 por aí. Roma não tinha poder, né? Já tinha, né? 1929 lá. Ela ganhou poder político porque Roma se estabeleceu ali. Mas ela sempre quis de volta esse poder. Qual a igreja protestante e a igreja católica já tem um esquema há algum tempo já? Por exemplo, para ser de lá e vir para cá não precisa batizar. A igreja católica tem um esquema desse há algum tempo já. Quem estiver naquela igreja vir para a católica não precisa batizar. Quem estiver na católica e ir para lá também não precisa se batizar. Qual é a igreja? Por que nós estamos comemorando esse ano 500 anos? Luterana. Luterana. Por que não fez uma batista? Por que não fez um padre com presbiteriano, metodista? Não é? Todas surgiram da Luterana. Porque a luterana é justamente a igreja reformista. É a primeira. Então o que ela está dizendo agora é o seguinte, não há mais reforma. Acabou, porque agora nós admitimos que nós erramos no passado, né? Nós pedimos desculpas pelas pessoas que matamos no passado, e agora nós queremos paz. Vocês que eram luteranos, né? Os pais da reforma, né? Está tudo bem. Está tudo legal agora, tudo junto. Para que ficar disputando, né? Uma igrejona daquela lá, porque uma igrejinha dessa aqui, então, né? Em outras palavras. Então, irmãos, percebam que essa ponta pequena aí, né? Mas a gente vai falar com mais detalhes, né? Porque tem gente que diz que não é essa igreja que é a ponta pequena. Diz que é um general antigo Epifânio. Já ouviu falar disso? Porém, todo mundo diz. A igreja católica diz que não é ela, eu acho. Aquela Bíblia que tem lá na casa do Toninho, o meu quarto da gente tem que fazer, né? Eu não mexo nas panelas, então eu fico esperando. Então eu fiquei lendo essas coisas que eu falo aqui na igreja católica. Na Bíblia católica, a gente ela diz que aquela pedra que vem e bate no pé da estátua é o poder de Cristo através da igreja católica. Não é interessante, né? Então ela nunca vai admitir que é ela, né? Lógico, ela nunca vai fazer isso mesmo. Então o que significa isso pra gente, né? O que significa isso pra gente? O que eu tenho com isso? Como eu falei pro Toninho, né? O que eu tenho com isso? Pensei no família. Naquele tempo eu era menos mal educado. Mas aí o Toninho falou assim, você gosta de ler? Eu falei, gosto. Por que você não lê a história de Lutero? Eu falei, pode ler. Aí o Toninho trouxe o grande conflito, eu li também, não resolveu muito. Né? E teve um dia que ele me convidou para entrar na igreja. Aí eu entrei, né? E daí fui ficando. Ok? E não consegui sair dessa igreja ainda. Eu já tentei e não consegui. Não que eu fui pro mundão, né, arrebentar. Não, nada disso. Eu sempre fui meio caseiro, meio quieto assim. Mas um dia eu enjoei de igreja, nossa, negócio chato, né? Vem 5 pessoas, ajoelha, fala no hino, por que não muda pelo menos isso, né? E comecei a falar com o Senhor, vou ficar 3 meses sem vir aqui. Não vou comer carne de porco, não vou arrumar outra mulher, não vou trabalhar no sábado, mas eu cansei da igreja, vou ficar lá em casa, vou sentir cansado. Mas tá bom, também às vezes eu fico cansado, mas não consegui, né? E não é por mim. Porque eu sou um impaciente assim, de mão cheia, né? Tem dia na casa dele e não passa, né? Então o negócio é 11, porque é 11 e 5, né? Mas tá um século, tá falando pra caramba aqui. Então, irmãos, olha, a gente vai dar mais detalhes aqui então sobre essa ponta pequena, né? Essa pequena ponta que manda até hoje. E ela nunca admitiu que ela perdeu esse poder. Nunca admitiu. Então ela já está chamando a gente de nossos irmãos, né? Nossos irmãos afastados. Percebe que nós que estamos afastados, nunca é ela que estava
estando as coisas erradas. Né? Então, para os irmãos pensarem, foi o nosso assunto de hoje. Né? Duas profecias, dois sonhos. Um rei teve um sonho, o outro o próprio Daniel teve um sonho. Daniel sabia que alguma coisa estava para acontecer, que fazia pouco, estava ainda há pouco, nos 70 anos. Né? Ele então tem essa visão de Deus aí. Eu vou dar só mais um pouquinho de alegria para vocês aí. Nós chegando ao céu, nós podemos chegar até Daniel e dizer, Daniel, vou te explicar agora a profecia que você não sabia de nada. Né? Você só, agora vou explicar o que aconteceu. Aí você dá um estudo para Daniel, né? Sobre Daniel 7, 25, Daniel 8, Daniel 9. Porque Daniel, gente, Morreu sem saber. ele só conheceu um pouquinho do Medo-Persa, né? E morreu. Quando o outro rei Artaxerxes deixou o povo embora, Daniel já estava morto. Morreu lá em Babilônia, sem família. Né? O tempo todo ali, as barbas de imperadores, sem muita noção da coisa, e faleceu. Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, né? Até que essa igreja que chega foi uma igreja grande um dia, né? Vai demorar um bocado, outra vez nem aconteça. Né? Percebam que os homens de Deus nem sempre tiveram finais felizes. Jeremias, que era contemporâneo de Daniel, pregou 25 anos ali na beira do próximo ali ao santuário, né? O pai dele era sacerdote. 25 anos ele pregou. Eu vou ver se eu falo sobre sacerdote, sobre isso aí. Santuário, depois de manhã, outro dia. Mas ele ficava ali de manhã. Todo dia de manhã tinha o cordeiro que era sacrificado. Avivavam as lâmpadas, né? Era oferecido incenso. À tarde também, de manhã ele estava lá, 25 anos. O povo não ouviu. Jerusalém foi destruída pelos babilônios. Deus mandou ele comprar um terreno enquanto a coisa estava fervendo. Ele falou, pode comprar um terreno que eu vou restaurar tudo. Né? Ele comprou o terreno e não usou. Porque o pessoal levou ele para o Egito e lá morreu Jeremias, sem Rede Globo, sem SBT. Ninguém ficou sabendo. Nem a Bíblia disse. Morreu lá. E às vezes a gente acha que a gente vai fazer a coisa acontecer. Né? Como se Deus não fosse aquele que fizesse as coisas acontecer. Então, que Deus nos ajude a ser humildes, a ser sinceros, a ser dependentes de Deus e reconhecer que Ele é quem nos mantém. Né? E não nós que mantemos a sua igreja. Com as nossas ofertas pequenas, nosso dízimo pequeno, né? A gente gostaria que fosse grande, não é? É Deus que nos mantém. E não nós que mantemos qualquer coisa de Deus. E Ele faz as coisas acontecer conforme Ele deseja. Deus nos abençoe então por hoje, que nos faça felizes.